Aí depois que a gente subia a Pedra da Babilônia, no dia seguinte, a gente sobe a Pedra da Bruxa. Não, o Chapéu da Bruxa. Para trazer energias positivas, a gente sobe a Pedra da Pirâmide. Falei, pronto, Ana Maria, a purificação está completa. E a irmã muito crente, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Ai, gente, eu me divirto comigo mesmo. Aquilo que Deus colocou no meu coração, eu dei como tema, a fama de Jesus. Mas, na verdade, assim, eu queria falar sobre as consequências da fama de Jesus. É interessante que a gente tem que lembrar que Jesus não buscou fama. Sua fama foi uma consequência natural do reino em ação. Fala comigo assim, a fama de Jesus foi uma consequência natural do reino em ação. Então, quando o reino está em ação através da sua vida e na sua vida, isso chama a atenção das pessoas, como se algo muito especial estivesse acontecendo em você e através de você. E foi justamente isso que chamou a atenção das pessoas em Jesus. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23, eu vou ler do versículo 23 ao versículo 25, e eu vou usar a versão NAA, diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Numerosas multidões os seguiam. As pessoas, gente, começaram a falar, começaram a testemunhar, começaram a contar tudo o que elas tinham visto. E qual foi o resultado disso? Sua fama se espalhou por toda a Síria e além. E a ideia aqui, a ideia-chave, é que a fama de Jesus não era sobre a sua popularidade, mas sobre o impacto espiritual. Ele revelava quem ele era e atraía as pessoas para o seu poder transformador. O que me chamou a atenção de Jesus quando eu o conheci, primeiro, eu tinha uma visão de morte da seguinte forma: para mim, morte significava cessação de existência. Morreu, acabou. Eu não tinha a crença que existia alguma coisa após morte. Então, para mim, a morte sempre foi cessação de existência. Quando eu tenho um encontro com Jesus aos 20 anos de idade, que eu fui compreender que existia eternidade pós-vida. Ou seja, a morte, ela abre o espaço, ela abre a porta, melhor dizendo, para duas dimensões. Uma dimensão com Deus e uma dimensão sem Deus. O que a Bíblia chama de céu e inferno. Se eu estou em Deus, se eu estou em Jesus, eu vou passar uma eternidade com Deus. Então, foi justamente isso que me chama a atenção em Jesus quando eu me converto. E como eu tinha essa visão de vida, que vida significava cessação de existência, eu nunca tive problema com a morte. E aí, quando eu converto, eu descubro, Jesus tem tudo isso, eu não sabia. E é interessante que, como eu não tinha medo, eu não tinha noção sobre o inferno. E aí o que aconteceu? A primeira coisa que eu provei de Deus foi o amor dele em Jesus. Tanto que lá em Jeremias você encontra a seguinte expressão: Deus falando, com amor eterno te amei, e com benignidade eu te atraí. E Paulo fala lá em Coríntios que o amor de Deus nos constrange, nos levando a querer fazer uma coisa: viver para Ele.
Lá em 1 João, João vai dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. Gente, quem se sente amado, se sente seguro. Por isso que João fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque se alguém me ama, é se alguém me aceita. Se alguém me ama, me aceita, esse alguém me acolhe. Se alguém me ama e me aceita, ele não vai planejar mal contra mim. Então, isso traz e gera segurança. Então, tudo isso foi algo que entrou no meu coração, na minha existência, quando eu conhecia Jesus. E eu quero só que você possa pensar juntamente comigo, que quando Jesus se revelava, queria atrair as pessoas para o seu poder transformador. Então, eu quero ver junto com você as consequências da fama de Jesus. Primeira coisa, a fama de Jesus gerava fé nos que ouviam falar sobre ele. Marcos capítulo 5, de 24 a 34. Marcos capítulo 5, de 24 a 34. Olha o que dizia aí. Jesus foi com ele. Uma grande multidão, e aqui Jesus foi com ele quem? Foi com o pai da menina que estava morrendo, Jairo. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava a cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Uma coisa que você precisa entender, esta mulher, ela cria dessa maneira, que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada, porque ela tinha ouvido falar da fama de Jesus. Ela tinha ouvido falar que Jesus curava todas as pessoas que passavam por ele. Então, essa mulher, a fama de Jesus, o que ela ouviu falar de Jesus, gerou fé no coração dela. Fez com que ela cresça que se ela apenas tocasse, ela seria curada. E aí continua a história dizendo assim, versículo 29, e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse mal. Aquela mulher conseguiu tirar de Jesus o que ela precisava. Uma coisa que você precisa entender: a minha fé faz eu trazer à existência aquilo que está em Deus para a minha realidade, para a minha vida. Ainda há pouco a pastora Paloma estava falando sobre prosperidade, que é muito mais do que dinheiro. Existe uma palavra em hebraica que traduz prosperidade, shalom. O shalom de Deus. O shalom de Deus, quando está sobre alguém, o judeu entende que o shalom está em todos os aspectos da vida, não apenas em um aspecto. Isso é prosperidade. Esse shalom, o shalom de Deus quer encher toda a sua existência, toda a sua vida, tudo que diz respeito a você e a mim. A fé daquela mulher, aquela mulher nunca tinha visto Jesus, ela apenas ouviu falar. E isso gerou fé suficiente para romper as barreiras sociais e religiosas. Sabe por quê?
Porque uma mulher doente daquela forma não podia estar aonde ela estava, no meio das pessoas, porque ela era considerada impura. Ela tinha que estar fora da cidade para observar o tempo da sua purificação, para que ela pudesse voltar ao convívio social. Mas a sua fé fez com que ela quebrasse padrões sociais e religiosos. Ouvindo sobre ele, ou quando ela ouviu sobre Jesus, nasceu no coração dela a esperança. Diz lá no versículo 27 de Mateus 5, tendo ouvido a fama de Jesus. A fé é ativada por aquilo que ouvimos. Escuta isso, crentes. A fé é ativada pelaquilo que ouvimos. E pelaquilo que ouvimos também ativa a incredulidade. É por isso que você tem que escolher o que ouvir. Tem pessoas que são tão negativas, que uma coisa é importante, se você começar a ouvir só negativismo, daqui a pouco você está crendo como aquela pessoa. Por isso que a fé, ela é ativada pelaquilo que nós ouvimos. Escolha o que você ouve. Aquela mulher, diante de toda a escassez de enfermidade, a escassez que a própria doença gerou nela, ela começou a abrir o seu ouvido para ouvir da onde vinha esperança, da onde podia gerar fé. Então, quando nós ouvimos testemunhos, quando nós ouvimos histórias, quando nós ouvimos o que Jesus faz, ouvimos como Ele transforma, isso gera fé no nosso coração. Posso ouvir o seu amém? O seu testemunho, lembre-se disso, a sua experiência com Jesus pode gerar fé em alguém. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos espalhando a mesma fama que salvou aquela mulher. É por isso que eu e você não podemos deixar de testemunhar de Jesus. Porque quando eu testemunho de Jesus, quando eu conto para as pessoas o que Ele fez em mim, é uma possibilidade daquela pessoa ter o seu coração cheio de fé e, ao mesmo tempo, experimentar a mesma coisa que eu e você experimentamos. A fama de Jesus ainda cura, ainda levanta e ainda restaura. Amém? Uma outra coisa importante, uma outra consequência que essa fama de Jesus fazia, a fama de Jesus atraía as multidões que estavam sem pastor. E é interessante quando você tem que pensar que uma ovelha sem pastor é uma ovelha que está sem direção, é uma ovelha que está sem alimento, é uma ovelha que está sem cuidado. E lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, e eu vou ler do 35 até o 38, diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. O que significa todo, gente? Todo. E como é que é? Me colocaram no bolso agora, gente. O que significa todo? Totalidade. E é interessante que aqui diz que Jesus curava todo tipo de doença e enfermidade. Meu querido, a gente traz essa, digamos assim, essa unção para nós, quando nós mergulhamos em Deus em oração. É por isso que nós, como igreja, nós, como indivíduos, precisamos buscar em Deus essa manifestação. Porque quando há essa manifestação, querido, há um fluir de pessoas. As pessoas vêm buscar a Deus porque o próprio Deus as atrai. E percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus via além das multidões. Ele via as feridas que as multidões carregavam. Aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. As multidões buscavam Jesus por quê? Primeiro, porque elas estavam cansadas. Existem pessoas que estão exaustas da sua própria existência. Existem pessoas que estão exaustas da sua forma de viver. Eu lembro, eu era muito jovem ainda. Gente, é terrível falar isso, né? Terrível. Mas eu era muito jovem ainda, quando a existência já tinha perdido o sentido. Porque, gente, vamos pensar, todo ano é a mesma coisa, gente. Todo ano é a mesma coisa. Aí vem Natal, aí vem Ano Novo, aí vem Carnaval, aí depois vem Semana Santa, Páscoa, e aí vai, todo ano é a mesma coisa, gente. Então eu falei, gente, não é possível, todo ano é a mesma coisa. A vida se repete ano após ano, da mesma forma, dentro dos mesmos ciclos. E aí você já pensa, né? Tem gente que ama feriado, né? Você já pensa que 2026 vai ter mais feriado que 2025. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A gente esquece o que o excesso de feriado causa na economia. A gente esquece disso. Então, todo o tempo é a mesma coisa. Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus, a vida é só isso. A vida é só isso. É só isso. E lá em Eclesiastes fala que isso causa enfado. Salomão fala que embaixo do sol, sabe, só é enfado e canseira. Se a existência é só isso, gente. Se a existência é só nascer, crescer, casar, para quem casou, ter filhos, quem teve filhos, plantar uma planta, plantar uma árvore, escrever um livro e morrer, que graça tem isso, gente? Tem que ter um toque a mais na vida. Por isso que eu digo para vocês que eu comecei a viver aos 20 anos de idade, quando eu conheci a Jesus. De repente eu falei, meu Deus, a vida é muito mais do que os meus pais vivem. Você precisa entender que a vida é muito mais do que isso. Por isso que quando a Paloma falou que prosperidade não é só dinheiro, e Jesus fala que a vida não consiste na abundância de bens que as pessoas possuem, que o homem possui. Porque o homem pode possuir muitos bens e não viver a vida. A vida só tem sentido quando o autor da vida se faz presente. Posso ouvir o seu amém? Jesus buscava as multidões que estavam cansadas, oprimidas, perdidas. Aquilo que se fala da geração atual nas pesquisas, gente, é um horror. É um horror. As pessoas não querem se relacionar, gente. Elas passam muito tempo presas na sua própria vidinha, diante de um computador, jogando, se relacionando. Conversando com o Gerran, ele me falando que as pessoas hoje vão para a academia, já com seu Tinder ligado. Não é um absurdo isso? Porque manda uma mensagem, custa alguma coisa, se alguém responder, parece que dá se está no mesmo ambiente, né? E aí, essa aí é uma partida para um ponto de encontro. Gente,
perdidas, sem direção, e aqui é terrível, manipuladas. Hoje nós somos manipulados politicamente. A mídia nos manipula, gente. E você tem que ter cuidado com a manipulação. Porque pode ter pessoas perto de você que manipulam você. Pense nisso. A compaixão de Jesus se transforma em mobilização. Quando ele vê aquelas pessoas, aquelas multidões vindo até ele, a compaixão dele se transforma em mobilização. Ele chama os seus discípulos e diz assim para os seus discípulos: a seara é grande. Peço ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Querido, deixa eu te falar, existem multidões para você apacentar. Existem pessoas que estão perto de você e que precisam de você. Tem um rapaz na academia, porque agora eu sou crossfiteiro, né? Que ele chega para mim e fala assim: ih, pastor, as suas ovelhas estão oriçadas hoje. E aí, quando foi na sexta-feira, foi aniversário de uma pessoa. E eu tinha falado para a Ana Maria: eu tenho que ter uma situação que eu possa orar por esse povo. E aí, canta parabéns, faz aquela roda grande, aí o pessoal, cada um tem que fazer um tipo de exercício com ela, né? E aí, quando cantava parabéns, eu disse: gente, para lá, mas só, vem aqui todo mundo aqui, cerca aqui ela e vamos orar por ela. E aí eu tive a oportunidade de orar pelaquela moça. Quando terminou, o pessoal: eu também vou querer oração no meu aniversário. E aí já puxaram aquela música: derrama, Senhor, derrama. Eu falei: gente, sabe? E eu achei legal, porque assim, eu falei: meu Deus, eu preciso influenciar o meio que eu estou, gente. Já que desde quando eu botei o pé ali, as pessoas já sabiam que eu era pastor, porque a Raquel só me chama de pastor. Então eu preciso fazer valer o meu tempo ali. Vai ter uma confraternização que eu vou, porque eu quero estar com eles. É a oportunidade que eu tenho de estar com pessoas que não conhecem a Jesus. E de poder influenciá-los, de poder mostrar, além daquilo que eles conhecem, de religioso, de vida religiosa. Eu entro em todos os vídeos que eles gravam. E eles acham aquilo um barato. No último vídeo eu falei assim: pastor, o que o pessoal pensar? Eles sabem que eu sou louco, não pensar nada. E se pensarem, problema, vamos em frente. Entende, querido? Vocês precisam viver e influenciar as pessoas que estão perto de você. Tem gente que passa a vida toda com você e você não faz nada que expresse a vida de Deus que há em você. Ainda existe muitas multidões hoje. A fama de Jesus continua chamando as pessoas quebradas. E ele continua buscando trabalhadores que cuidem dessas ovelhas. Quando Jesus fala isso para os discípulos, os primeiros a fazerem parte dessa seara foram os discípulos. Quando Jesus manda você e eu orarmos para que Deus, e fala para nós que a seara é grande, e ora para que Deus possa mandar trabalhadores para a seara, Ele quer que você se voluntarie nisso. Você não pode viver uma vida normal, porque você não é normal. Se você está em Deus, Deus chama você para viver uma vida sobrenatural. Lá, uma outra coisa, a fama de Jesus atraía pessoas que só criam se vissem sinais. Tem pessoas que só vão crer em Jesus se verem o sobrenatural de Deus se manifestando. Se elas não verem o sobrenatural de Deus se manifestando, elas não vão crer. Olha o que diz João capítulo 4, a partir do versículo 43, diz assim: passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia.
porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa, ou na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, me perdi aqui na minha leitura. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer, escuta isso, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, o que esse homem ouviu dizer de Jesus? Antes ele ouviu da fama de Jesus. E agora ele tem uma necessidade, um filho doente, um filho que está à morte, e ele ouve dizer que Jesus chegou aonde ele estava. Ele ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, olha o que Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Existem pessoas, querida e queridos, que se não virem o sobrenatural de Deus, não vão crer em Deus. É por isso que eu e você não podemos nos contentar com uma vida natural. É por isso que eu e você precisamos buscar a Deus pelo sobrenatural. As pessoas precisam ter o contato com o reino de Deus, e o reino de Deus, querido, é manifestações sobrenaturais. Aquilo que Jesus viveu, gente, é essa vida que Deus quer que eu e você vivamos. E nesse momento de tanta secularização, o que as pessoas creem, o que está perto delas, o que elas podem tocar, e o pior, sabe o que é? É que nós estamos sendo contaminados por essa visão de vida. Eu lembro, quando nós éramos noivos ainda, Ana e eu, e Ana estava com uma hemorragia muito forte, já tinha tomado todos os remédios possíveis e imagináveis, e aí nós lembramos que éramos crentes. E quando a gente lembra quando nós lembramos que éramos crentes, que começamos a orar, a hemorragia cessou. Tem horas que você tem que lembrar que você é crente. Que você tem que lembrar que Deus continua sendo o mesmo hoje. E Ele continua fazendo milagres. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou, a que horas que o seu filho havia sido... Então perguntou, a que horas o seu filho havia se sentido melhor? Informaram, ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. Uma coisa que você precisa pensar, os que se aproximam por necessidade e não por fé, precisam ter um encontro com o sobrenatural para que aquela necessidade, ao ser suprida, gere fé no coração delas. A fama dos milagres atraía pessoas que buscavam Jesus apenas como solução. Mesmo assim, Jesus resolvia acolher. O oficial só queria que o seu filho vivesse. Jesus transforma essa pequena fé em verdadeira fé
E toda aquela família creu em Jesus, por causa daquele milagre. Lembre-se sempre de uma coisa: a fama de Jesus expandia o reino para além da fronteira. A fama, quando você e eu pregamos Jesus, o que Deus espera é que a nossa pregação possa ir além das fronteiras das nossas casas, além da fronteira da nossa vizinhança, além da fronteira da nossa cidade, além da fronteira do nosso estado, além da fronteira do nosso país, e por aí vai, até os confins da terra. A fama de Jesus quebra barreiras culturais e alcança outras nações. Deus quer que você e eu sejamos esses instrumentos. Fique de pé. Vamos adorá-lo. Vamos continuar ministrando ao coração de Deus. O início